É muito importante vocês estarem na nossa sala, na salinha de aula, porque todas as vezes que eu postar as atividades, toda vez que eu postar algum conteúdo, né, você já vai estar recebendo aí uma notificação no e-mail de vocês sobre a informação, né, da atividade que eu postei para vocês. Então é sempre muito importante vocês estarem ligados lá na nossa sala. Hoje a gente vai começar, né, vai introduzir o nosso conteúdo. Ontem a gente falou um pouquinho, mas a gente quase não teve tempo, e porque a gente fez as apresentações, então o tempo ficou meio escasso. Mas hoje a gente já vai começar aqui no nosso conteúdo. Vamos falar um pouco aqui de RH. Só abrir aqui a nossa apresentação e já vamos começar. Vocês têm alguma dúvida a respeito do curso? Ou não? Tá tudo tranquilo? Por enquanto tá tudo tranquilo. Ótimo. Bom, então nós vamos começar falando um pouco hoje, né, sobre recursos humanos. Só um minuto. O curso de vocês, no caso, assistente RH, e nós estamos aí no primeiro módulo e vamos falar um pouco sobre o conceito e política de recursos humanos. Quando a gente fala, né, desse conceito e política, na primeira aula nós vamos abordar, né, o conceito de recursos humanos e suas políticas, entendendo a importância do Departamento de Recursos Humanos no planejamento estratégico da empresa. Veremos o exemplo de uma política de recursos humanos demonstrando a missão, visão e valores da empresa. Lá no passado, né, quando iniciou a questão da administração moderna, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu também a administração de recursos humanos. E aí, assim, surgiram muitas teorias naquela época. Mas, no caso, as teorias de recursos humanos, elas prosperaram muito. De um lado, nós temos a empresa que sempre estava olhando para o trabalhador e trabalhando dentro da psicologia, fazendo com inicialmente o trabalhador ele olhava para a empresa, visava a empresa como um produtor de oportunidades. Então ele não estava preocupado com o tanto que ele ia trabalhar. Ele ia trabalhar porque ele via na empresa uma oportunidade de ter uma vida melhor. A gente sabe que ali depois da Segunda Guerra Mundial, ou inicia ali, né, as grandes capitais, as grandes cidades e as grandes indústrias. E é nesse período em que vai desenvolvendo a questão também das teorias de recursos humanos. Só um minuto, pessoal. Às vezes, quando alguém vai entrar na sala, eu dou essa pausa, tá? É porque eu tenho que voltar lá para aceitar o colega. Voltando aqui, né, no princípio, né, nós não tínhamos um departamento de recursos humanos. Basicamente, o pessoal que trabalhava na área de RH, eles executavam a função de contratar e demitir funcionários, só isso, mais nada. Só que com o passar do tempo, né, com o desenvolvimento das tecnologias, com o desenvolvimento também do estudo das ciências, da psicologia, a gente começa a ver novos horizontes. As coisas começaram a mudar. Sejam bem-vindos os que entraram aí, agora por último, a nossa aula.
Então começou-se as mudanças através aí do desenvolvimento de novas tecnologias, né, e a questão do Departamento de Recursos Humanos também, a ciência que estuda recursos humanos começou a evoluir também nessa mesma época. E hoje, né, hoje já há uma grande mudança. Quando a gente olha para o trabalhador ele já não tem mais aquela visão fechada de antigamente, que ele ia para a empresa, que a empresa era a oportunidade da vida dele, que ele tinha que morrer de trabalhar para poder sustentar ou para poder manter aquela empresa de pé. Então ele tinha que trabalhar, na verdade, né, numa grande realidade, ele morria de trabalhar. Né? Ali depois da Segunda Guerra Mundial, o momento da industrialização, e a gente vê ali o Taylorismo, o Fordismo ganhando força e os trabalhadores morrendo ali de trabalhar. Então a visão deles era que ali estava a oportunidade da vida deles, que eles precisavam aproveitar aquela oportunidade. Então o serviço era parte de suas vidas e a parte principal, o primordial. Tudo bem que o serviço ele vai socializar as pessoas. Né? A pessoa às vezes ele é aquela pessoa antissocial, quieta no canto dela e tal, mas quando ela começa a trabalhar, o serviço em si vai socializar essa pessoa, vai transformar essa pessoa e transformar a forma dessa pessoa pensar. Né? Aqui eu creio que todo mundo trabalha, mas quando nós olhamos para os adolescentes, para os jovens desocupados, né, cabeça tranquila, sem preocupação, a gente vê que eles dificilmente eles vão se socializando ao longo de sua vida até conseguir um emprego. Porque quando ele consegue um emprego, o próprio emprego força ele se socializar. Ou seja, o trabalho vai mudando a cabeça ou a forma de pensar, né? Muda a forma de pensar da pessoa. Então nós tínhamos um pensamento de mundo o qual nós vivíamos enquanto nós éramos adolescentes, enquanto nós não tínhamos responsabilidades, enquanto a gente não trabalhava, e de repente quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a ver o mundo de uma forma um pouco diferente. Né? Aí vem a responsabilidade com o horário, a responsabilidade com o trabalho, a responsabilidade com as demandas existentes no processo de execução do trabalho. Então tudo isso faz com que a nossa mentalidade vai mudando. Né? Aí é que entra a questão da psicologia organizacional, a psicologia do trabalho. A análise feita ao longo dos anos mostra que a psicologia ela interferiu de forma positiva e negativa na vida do trabalhador dentro da empresa. Por que forma positiva e negativa? No princípio, eles usavam a psicologia para colocar na cabeça da pessoa que ele tinha que trabalhar. Então, a gente tem uma teoria chamada de behaviorismo. Eu não vou entrar muito nessa teoria porque já vai muito para o lado da psicologia e eu vou me prender mais à parte técnica com vocês, à parte prática da execução de recursos humanos. Mas, olhando para essa teoria, o que a gente vê? Um estímulo, né, para fazer com que o ser humano trabalhe e não sinta dor, porque ele já programou a mente dele para o trabalho. Então ele já programava, não, hoje eu vou sair de casa, eu vou executar 12 horas de trabalho e vou retornar para casa. Então na mente dele já está tudo programado, ele não vai sentir, ele não vai ter um problema ao chegar no trabalho. Essa teoria ela é muito utilizada com animais, né? Você pega, a princípio, né, ela foi desenvolvida com animais. E aí você vai falar assim, professor, mas que comparação boba é essa? Gente, toda ciência, primeiro ela é desenvolvida em animais, depois transferida para os seres humanos para ver se vão se adaptando essas ciências. E então eles pegavam ali, você pode observar os hamster girando numa rodinha, tem tipo uma roda gigante, você coloca o hamster e ele fica lá girando por horas, né? Ali andando naquela roda como se ele estivesse caminhando a uma distância longe. Então você treina ele para aquilo. Né? Existem vários animais aí de estimação que as pessoas treinam eles para desenvolver alguma coisa. E aí é impressionante. A gente vê os animais desenvolvendo cada coisa que a gente fala, meu Deus do céu, como que os animais têm esse raciocínio e conseguem desenvolver
essas criatividades. Mas essa é a teoria do behaviorismo, é você estimular o animal ou a pessoa a fazer alguma coisa constantemente, a ponto dela fazer sem perceber. Então esse estímulo foi criado. E aí o que é que acontece? As pessoas começam a praticar algumas funções dentro do próprio trabalho sem perceber. Ela passava o dia ali trabalhando, né, um dia escaldante, às vezes passava por dificuldades, mas na questão da saúde, porque a mente dele está preparada para trabalhar, porque ela foi trabalhada psicologicamente para trabalhar. A mente está pronta, mas o corpo não suporta. É onde a gente tivemos aí, né, após a Segunda Guerra Mundial, muitas doenças, doenças desenvolvidas no trabalho, né, doenças ocupacionais, exatamente por conta a mente está preparada, mas o corpo não está preparado. Então, foram se desenvolvendo ao longo dos anos alguns psicólogos, alguns estudiosos começaram a analisar e dizer, peraí, tá errado, né? A empresa está se beneficiando com isso, mas os trabalhadores estão morrendo, os trabalhadores estão ficando doentes. Quando chega a conta, porque é um processo, inicialmente, beleza, tá dando tudo certo. Pessoal, vocês estão comigo? Estão conseguindo entender aí, compreender o que eu estou dizendo? Estou muito rápido, querem que eu vá um pouco mais devagar? Beleza? Tá tranquilo, ô professor. Tá dando Beleza. para entender bem. Aqui tá tranquilo também. Maravilha! Qualquer dúvida aí pode perguntar. Tá? Depois eu vou abrir também para vocês aí para perguntas. Bom, voltando aqui ao nosso assunto, eles identificaram que o que acontece? Por um período de tempo, aquela teoria estava dando certo, o trabalhador estava trabalhando um absurdo, estava produzindo um absurdo, a empresa estava ganhando dinheiro, só que chegou um determinado período de tempo que os trabalhadores começaram a adoecer e morrer por conta do trabalho excessivo. Aí eles começaram a analisar, peraí, agora a empresa vai começar a ter prejuízo com esses trabalhadores. Então esses trabalhadores vão começar a processar as empresas para poder tirar ali uma indenização, porque eles estão machucados, eles estão doentes. Então a empresa começou a ter prejuízo. Agora eles precisam mudar, então eles precisam se adaptar, eles precisam pensar em algo para poder mudar essa forma de trabalhar para poder para esses trabalhadores não adoecerem. Então eles começam a pensar outras formas, né, para poder amenizar esse problema. Aí é onde a gente fala que existe muitos estudos para que chegue, né, a um ponto de partida. E dentro desses estudos, a gente vai vendo que a psicologia organizacional vai ganhando força e começa a mudar. Começa a mudar porque lá atrás eles usavam a psicologia para beneficiar a empresa. Agora eles usam a psicologia para tentar trazer um equilíbrio entre trabalhador e empresa. Então, a empresa precisa de produção? Sim. Se eu falar para você que uma empresa vai contratar você para você ficar lá de perna para cima, tranquilo, sossegado, eu digo para você que não. Se essa empresa fizer isso, ela vai quebrar. Toda empresa, quando contrata um colaborador, ela precisa da prestação de serviço daquele colaborador. Então você precisa executar a sua função naquela empresa. Porém, hoje a gente tem a questão da qualidade no serviço, no local de trabalho. Então nós temos aí a segurança no local de trabalho. Então, com o passar dos anos, a gente foi desenvolvendo várias formas de trazer segurança para o trabalhador. Beleza, agora nós temos um equilíbrio entre trabalhador e a empresa. Só que nós temos que entender também que existe a questão das políticas dentro das empresas, que muitas das vezes ainda leva pessoas a se machucarem, pessoas a terem traumas, pessoas a ainda ficarem doentes, né, dentro de empresas. E aí a gente vai falar, né, do clima organizacional, da cultura organizacional. E muitas vezes essa cultura organizacional que muitas vezes faz com que o trabalhador arrisque demais a sua vida. Né? E muitas vezes o trabalhador ali, na intenção de ser promovido ou na intenção de executar mesmo ali a sua função, muitas vezes ele se machuca.
Então é importante a gente atentar para esses detalhes. A gente vai discutir muito sobre isso aqui nos próximos dias. A questão da apostila de vocês, eu não sei se vocês deram uma olhada na apostila. Eu tive que fazer algumas adequações, ou eu tive que fazer algumas adaptações. O pessoal me mandaram um plano de curso e o plano de curso estava meio fora da ordem. Então eu apresentei o plano de curso para vocês ontem, né? E depois eu fui analisar todo o plano com um pouco mais de cautela e eu identifiquei que o plano está um pouco fora da ordem. Então o que eu vou fazer? Eu vou ministrar o curso para vocês na ordem correta, né? Aí eu vou ignorar aqui um pouco o plano. É lógico que tudo que está dentro do plano vocês serão ministrados, porém a ordem não vai ser naquela mesma ordem porque está um pouco fora de sincronia. Então eu vou estar ministrando o curso na sincronia correta, certo? Mas vocês vão receber o certificado com aquela grade curricular, beleza? Aí nós temos aqui, né, alguns conceitos de recursos humanos. O departamento de recursos humanos é muito amplo e abrange várias áreas. O recrutamento e seleção, cargos e salários, treinamento, desenvolvimento e até cálculo de folha de pagamento envolve outros subsistemas em seu processo. Nessa nova era de informação, o conceito de RH está sendo alterado para administrar com as pessoas, sendo cada vez mais colaborador um elemento ativo para a organização, sendo cada vez mais colaborador um elemento ativo para a corporação. Peraí, vamos aqui um pouco mais à frente. As pessoas são elementos fundamentais para o desenvolvimento da empresa e devem estar alinhados ao desenvolvimento estratégico da empresa. Por isso que hoje nós temos vários treinamentos. Esses treinamentos é para desenvolver as pessoas. Lá no passado, como eu disse a vocês, as pessoas trabalhavam, era mão de obra. Então, a gente não precisava de um trabalhador com um QI elevado ou com um grau de formação elevada. Não, a gente tinha, qualquer trabalhador executava a função e dava certo. Só que com a chegada das máquinas, nós temos hoje a necessidade de ter trabalhadores informados ou trabalhadores que tenham um pouco mais de conhecimento ou uma formação, seja ela técnica ou de nível superior. E hoje já toda empresa, quando vai contratar um trabalhador, ela já exige um pouco mais do trabalhador. Então esse trabalhador já precisa ter um certo conhecimento, porque senão ele não vai ser contratado. Eu me recordo, há uns 20 anos atrás, o meu pai falava assim: meu filho, estuda, porque no futuro, pessoas que não têm estudo não vai conseguir emprego. Eu ficava pensando, mas como? Como que o emprego está aí, todo mundo vai ter emprego, né? Mas hoje eu já começo a ver isso, né? As pessoas que não tiveram condição de estudar, de aperfeiçoar, de se desenvolver profissionalmente, eles estão ficando para trás. Então hoje as vagas que estão disponíveis dificilmente vai empregar uma pessoa semi-analfabeta ou analfabeta. Então a maioria da indústria a pessoa precisa ter, no mínimo, ali saber ler e escrever, né? Senão ele não consegue entrar numa empresa. Primeiro porque tem várias áreas dentro da empresa que são perigosas. Tem vários painéis que são perigosos. E aí a pessoa, ao mínimo, ele tem que saber ler. Imagina, a pessoa vai lá num painel de comando de alta tensão e ele não sabe ler, ele abre esse painel e coloca a mão lá dentro. Ele morre na hora, não dá tempo nem de falar ai. Então, infelizmente, existem vários locais que não são permitidos e as pessoas precisam ser orientadas. Então, hoje, para ser bem sincero para vocês, a maioria das empresas não contrata pessoas mais analfabetas. Então, é preciso estudar, é preciso desenvolver. E uma vez que você trabalha dentro de uma empresa, a empresa ela faz treinamentos. Alguém aqui trabalha dentro de uma empresa que faz treinamento semestral ou trimestral? Alguém de vocês trabalha em algum lugar que faz treinamento semestral ou trimestral? Eu trabalhei na Caramuru, ela fazia treinamento, esse treinamento mesmo contra acidente, qualquer coisa que possa acontecer dentro da empresa com colaboradores. Muito bem, Flávia. Mais alguém?
Pode falar, Letícia. Eu trabalho numa empresa de internet, então sempre os treinamentos são com as novas tecnologias que vão surgindo. Aí novos programas de call center, mas sempre tem. Sempre tem treinamentos. Pode falar, Fran? Eu já trabalhei numa empresa que eles dão treinamento sobre. Trabalhei no Fujioka, aqui em Rio Verde. Aí eles dão um treinamento 15 dias, você faz uma prova. Então, assim, todo um processo para você aprender o que você vai vender, o que você vai passar para o cliente. Muito. E a empresa que eu tô agora, eles também dão o treinamento, ensinam certinho. Aí. E é muito bom que a gente vai pegando experiência, a gente não entra, tipo, aprendendo com o tempo, a gente já entra praticamente aprendendo quase tudo. Muito bom. Geralmente é o pessoal de recursos humanos que faz esses treinamentos. É o pessoal de recursos humanos que programa, que organiza, que coordena para que esse treinamento seja feito. Seja treinamento de segurança e saúde no trabalho, seja treinamento de um novo produto, seja treinamento para você melhorar a sua oratória, para você atender melhor os clientes. Então sempre a gente vai ter treinamentos, melhoria contínua dentro do trabalho. Nós do Cotec, nós recebemos treinamentos semestrais. Então, de 6 em 6 meses, a gente tem um treinamento e a gente participa. Então, vai todos os professores. Geralmente, a gente faz em algumas unidades. Por exemplo, no ano passado, a gente fez em Santa Helena, depois a gente fez em Anápolis. Então, foi 2 lugares que a gente fez. A gente fez alguns treinamentos também em Goiânia. Então, sempre tem treinamentos. E isso é muito bom, porque vai abrindo, né, a nossa mente para algo que talvez a gente não estava conseguindo enxergar. Então é muito bom os treinamentos. Nós temos reuniões mensais também no Cotec Luiz Humberto Menezes. Todos os meses a gente nos reúne para a gente poder trocar ideias, conversar, falar sobre os nossos alunos, sobre o que nós podemos fazer para melhorar as nossas aulas, para que os nossos alunos envolvam mais com as nossas aulas. Então a gente tem, todos os meses a gente tem uma reunião local e de 6 em 6 meses a gente tem uma geral. Então, assim, é muito bom esses treinamentos. Alguém mais levantou a mão? Gostaria de falar? Eu só queria ressaltar que esses treinamentos, no caso de vocês, da Cotec, semestrais, até porque a tecnologia, ela avança muito, né? Então, para estar atualizado, por exemplo, anos atrás, não existia aulas online, e hoje em dia, né, já tem disponíveis vários cursos. Então, justamente para não ter a desculpa da pessoa falar assim, não, eu não estudo porque não tenho tempo, porque não tenho recurso, né? Muito bem. Foi muito boa a sua colocação, né? Os cursos online, eles iniciaram lá em 2020, no início da pandemia. Quando começou ali a pandemia, a gente teve que sair dos cursos presenciais e para os cursos online. E desde então, a gente tem os cursos online e fez muito sucesso. Na época, a gente recebeu algum treinamento, mas a gente sofreu muito. Eu mesmo, quando saí do presencial para o online, pessoal, vocês não imaginam quanto eu sofri. Eu estava muito bem, mas quando eu entrava na frente dessa câmera aqui, parece que o mundo desabava na minha cabeça. Eu ficava travado, eu ficava com dificuldade, eu sofri bastante. Mas a gente vai aprendendo, né? Para mim foi uma experiência bacana porque eu aprendi demais, gente. Tecnologia, saí, né, um pouco ali do presencial, eu saí para o mundo da tecnologia. Então eu tive que aprender muita coisa. Para mim foi muito bom. E a gente teve alguns treinamentos também nos orientando, e isso foi muito bom, foi agregando valor a cada dia. Inclusive, só eu já devo ter formado mais de 1.000 alunos aí nos cursos online. Então, assim, é muito bom. Eu fico muito feliz quando a gente chega no final do curso, que a gente olha a satisfação dos nossos alunos, a alegria deles em estarem formando. E tem alunos que fica frequente com a gente. Teve alunos meus que fez 5 cursos comigo, assim, um atrás do outro, porque não queria mais parar. Então, assim, é muito bom. Eu fico muito feliz
foi muito bom para nós, foi muito bom para vocês também, né? É uma oportunidade para vocês poderem fazer aí um curso, né? Como você mesmo disse, não tem desculpa dizer que não tem condição de fazer um curso, né? Porque o curso online ele te dá uma condição muito boa, né? Te dá uma flexibilidade muito grande. Alguém mais deseja falar? Não? Explicação do significado de RH segundo Chavenato. Chavenato aí é um grande escritor, né, da administração moderna. E ele escreve o seguinte: RH, como função ou departamento, é uma unidade operacional que funciona como um órgão de staff, isto é, como elemento prestador de serviço nas áreas de recrutamento e seleção, treinamento, remuneração, comunicação, higiene, segurança, trabalho e benefícios, e alguns benefícios, etc. Então, para Chavenato, né, como a gente viu aqui, o RH, a gente vê que é o cabeça da empresa. O RH, gente, ele é uma das partes mais importantes da empresa, porque ela coordena tudo dentro da empresa. Então, tem um supervisor que está ligado ao RH, que responde ao RH. Tem um operário que está ligado ao RH, que responde ao RH. Então, tudo está ligado ao RH. O RH é o cabeça. Então, primeiro passa pelo RH para depois ir para o supervisor, para o coordenador, né, e para os operadores, que é aqueles que executam a função lá no chão de fábrica. Então, o RH ele tem uma importância muito grande dentro da empresa. RH como práticas de recursos humanos refere-se ao modo como a organização opera suas atividades de recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, benefícios, higiene, trabalho e segurança. RH como profissão refere-se ao profissional trabalhador em tempo integral. Refere-se aos profissionais que trabalham em tempo integral em papéis diferentes relacionados com recursos humanos, a saber, selecionadores, treinadores, administradores de salários e benefícios, engenheiros de segurança, médico do trabalho, etc. Então, quando a gente olha, né, para parte ali de RH, a gente vê a questão dos engenheiros de segurança. Quando a gente vai, toda a linha de produção, né, dentro de uma empresa, quando vai montar a linha de produção, a gente tem um engenheiro da segurança do trabalho que ele vai lá e vai observar se aquela estrutura é adequada para os trabalhadores. Então, se for adequada para os trabalhadores, ele tem que autorizar aquele serviço. Então, dentro de uma empresa não tem nada mera coincidência. Então, você chega numa empresa, por exemplo, a Perdigão. Não sei se vocês já foram lá, mas se um dia tiver a oportunidade de conhecer, vai lá para conhecer. Quando você entra na indústria, você vê as plataformas, as linhas de produção, tudo muito bem organizado, tudo muito bem orquestrado. A gente vê a questão dos trabalhadores, a qualidade, né, ali, que os trabalhadores operam ali o seu trabalho. Existe uma plataforma certinho para a altura de todo mundo. Então, aí você fala, não, isso aqui é mera coincidência. Não, foi feito, planejado, organizado, ali por um engenheiro de segurança do trabalho que vem proporcionar uma qualidade de vida para o trabalhador. Nós temos aí também a questão dos médicos do trabalho, que analisa também a posição ali que os colaboradores estão desenvolvendo suas funções, para que eles não venham ficar doentes. Então hoje, gente, quando a gente fala de RH, isso vai muito mais além, né? Vai muito além de contratar e demitir pessoas. É bacana isso aqui. E a gente vai aprender muito esses dias aí. Política de recursos humanos. Professor, Sim? então poderia-se falar que o RH também é o coração de uma organização, ou não? Eu diria a cabeça. Porque já a cabeça. Porque o coração é a produção, né? É o que ela produz ali, é a máquina que produz, seria o coração da indústria. No caso, a parte operacional é o coração, que é o que trabalha para manter a organização funcionando. Bom, isso é um ponto de vista, tá? Não é não é regra geral. Entendi. Esse é o meu ponto de vista. No caso,
RH seria a cabeça, que é aquele que governa, que lidera, que organiza, que treina, que capacita, que contrata, que demite, então é a cabeça. E aí o coração da empresa seria a parte operacional, né? Ah, Porque ela tem que estar funcionando, a parte operacional tem que funcionar muito bem coordenada. Só que a gente vê que há uma grande parceria ali entre a parte operacional e a parte de recursos humanos, que é a parte administrativa. Por quê? Porque uma não funciona sem a outra. sim. Uma depende da outra. É como se fosse nosso coração e nossa cabeça. Também não tem como tirar o coração e a cabeça E continuar você funcionando. Não vai ter jeito. Então é uma coisa dependendo da outra. Mas pelo coração trabalhar cotidianamente, se a gente pensar o coração, ele bate, né? Pulsa ali o sangue o tempo todo. Então, a parte operacional é a que funciona mesmo para poder manter toda a estrutura funcionando. certo. Política de recursos humanos. A política de recursos humanos deve estar integrada ao desenvolvimento estratégico da empresa. Ela é baseada na crença e valores da empresa. Quando a gente fala dessas crenças e valores da empresa, como que nasce essa crença e valor da empresa? Vocês já viram essas empresas familiares? Quem aí conhece alguma empresa familiar? Vocês já viram que as... Pode falar. Eu conheço. Vocês já viram que as empresas familiares, se você conhece um pouco assim mais a fundo essas empresas, você já viu tanto que elas são diferentes das demais empresas? Exatamente por conta da... Quando a gente fala dessas crenças e valores, cultura organizacional, crenças e valores. Porque essa empresa ela vai nascendo pequena e ali ela vai desenvolvendo algumas crenças, alguns valores. Que é isso? Por exemplo, tem empresas que trabalham de segunda a segunda. Então, no início, a pessoa começa a trabalhar, ele abre no sábado, ele abre no domingo e ele não quer parar. Não para a empresa dia nenhum. E a empresa vai crescendo. Mas ela trabalha de segunda a segunda. Só que a pessoa às vezes não consegue trabalhar de segunda a segunda, porque isso é algo que esgota, não consegue. Aí ela começa a contratar pessoas para trabalhar na empresa. De repente a empresa cresce e aí ele quer que as pessoas trabalhem também de domingo a domingo, de segunda a segunda. E aí ele vai, aquilo ali é uma crença, que ele criou na empresa dele desde o início e ele não quer parar. Ele quer que a empresa dele funcione no domingo. Então ele vai arrumar um jeito para funcionar no domingo. É uma forma que ela nasceu, que ela foi criada. Existem alguns ritos também, né, dentro de algumas empresas. Por exemplo, tem um horário específico de trabalhar, das 6 às 22 horas. Então esse é o horário que a empresa vai funcionar. Então ela foi desenvolvida, criada, estabelecida dessa forma. Passa-se os anos, mas ela continua lá funcionando daquele jeitinho. Às vezes o dono da empresa morre, mas ela continua funcionando daquele jeito porque ela foi criada daquela forma. Ela desenvolveu-se daquela forma. Então essa cultura está tão impregnada que ela não vai sair. E isso vai passando de geração em geração. Então, muitas vezes acontece dessa forma, assim, citando de uma forma bem simples para vocês entenderem essa questão aí das crenças e valores dentro de uma empresa. Veja na sequência algum exemplo de política de recursos humanos de uma empresa prestadora de serviço que tem os seus equipamentos e serviços espalhados em todo o Brasil. A missão da empresa, liderança através de serviços. Aí nós temos aqui abaixo alguns dos valores da empresa. Criação de valor para o cliente. Quando a gente fala dessa criação de valor para o cliente, quando o cliente olha para a mercadoria, ele não pergunta o preço. Já viram isso? Quando você vai comprar um tipo de mercadoria específico que você não procura o preço, você vai lá e compra. Vocês já prestaram atenção nisso? Você sabe citar algum exemplo de alguma mercadoria que você vai e compra sem querer saber o preço? Você nem pergunta, você compra porque há necessidade de comprar? A comida, por exemplo, é uma necessidade. Comida, por exemplo. Você vai lá e vai comprar. Lubrificantes para o carro, para o motor do carro.
você vai comprar, né? Nossa. Pneu para o seu carro, você vai comprar. Você vai chegar lá e vai mandar trocar. São coisas que há uma criação de valor. Existem alguns produtos que você compra sem perguntar. Por exemplo, Coca-Cola. Ah, eu vou beber uma Coca. Por quê? A empresa ela trabalhou tanto marketing na sua cabeça que ela fez o quê? Criação de valor para o cliente. Então o cliente olha para o produto e valoriza o produto. Sabão em pó Omo. Muita gente, eu só compro se for o Omo. Ele não pergunta o preço. Ele compra o sabão em pó Omo. Por quê? Na cabeça dele tem um valor que foi criado, né? Então a empresa, através de estímulos e de propaganda, criou esse valor. Então a gente fala assim, que essa criação de valor, ela vem, né, da cultura organizacional da empresa. É uma das também, né? A integridade da empresa, liderança visível, comprometimento com o desenvolvimento das pessoas. A empresa, eu não sei se vocês observam, quando vai passar algumas propagandas na televisão de ter determinados produtos, e aí eles fazem uma propaganda dizendo assim, a empresa preocupa com a qualidade de vida dos seus trabalhadores. A empresa preocupada com o meio ambiente. A empresa preocupada com as questões culturais do nosso país. Já ouviram essas propagandas? Já começa fazendo ali um merchan dentro da própria propaganda, né? Dizendo assim, tipo, olha, nós preservamos os animais, nós preservamos a integridade dos nossos trabalhadores. Pensando nisso, nós desenvolvemos os nossos produtos para atendê-lo da melhor maneira possível. E por aí vai, né? Comprometimento com o desenvolvimento das pessoas. E hoje a empresa que não está comprometida, né, com o desenvolvimento das pessoas, nós temos alguns problemas muito sérios, né? Questão de rotatividade dentro da empresa, conhecido aí no mundo empresarial como turnover. Essa rotatividade ela existe ainda em algumas empresas que a sua cultura não foi, que ainda está preso naquela cultura do passado. Então eles não desenvolveram sua cultura organizacional. Então eles não valorizam o desenvolvimento dos trabalhadores ou das pessoas, não valorizam pessoas. Então a verdade é essa, não valorizam pessoas. E a empresa que não valoriza pessoas, né, ela tem essa rotatividade muito alta. As pessoas vai trabalhar na empresa, quando chega lá ele vê que não é aquilo que ele quer para a vida dele e ele vai embora. Porque hoje as pessoas já têm a mente um pouco mais aberta, né, para a questão da qualidade de vida no trabalho. E eu sempre falo, gente, se você trabalha numa determinada empresa e você não está feliz, procure outro emprego. Tá? Não fique nessa empresa trabalhando forçado, angustiado, você vai ficar doente. Então, procure um outro emprego, depois você sai fora dessa empresa, tá bom? Não saia antes de achar outro emprego, para não correr o risco de você ficar desempregado, né? De repente você tem conta para pagar, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas se você tem condição de conseguir um novo emprego, um emprego melhor, vá embora, tá bom? Senão você vai ficar doente e depois você não vai conseguir trabalhar. A Letícia levantou a mão, pode ficar à vontade. Isso, essa questão de você ter, no caso, outra oportunidade de emprego, eu acredito que é válido para cidades médias, para frente, para grande. Porque uma cidade pequena, igual que eu moro em Tarumã, não tem muita opção. Ou é o mercado, o maior mercado aqui, que tem muito funcionário, mas que paga um salário, né, muito pouco, ou é a prefeitura. Então as pessoas acabam ficando nesse ciclo, né? Não vou ficar porque o mês que vem, porque eu não tenho oportunidade. Agora, outra cidade igual perto da gente aqui, Quirinópolis, que já é maiorzinho, então você tem outra oportunidade, você tem um outrozinho, tem um outro mercado, né? Então, Letícia, vai ser empreendedora. Monta um negócio para você, começa a desenvolver o seu próprio negócio. Que aí você vai
ao invés de você trabalhar, você vai contratar pessoas para trabalhar para você. Pessoal, é muito importante isso, tá? Existem muitas formas de ganhar dinheiro. Eu já ensinei aí para os meus alunos do curso de gestão financeira, os cursos lá de auxiliar administrativo, várias formas de ganhar dinheiro. Vocês podem ser empreendedores, tá? Vocês podem ganhar dinheiro. Começa pequeno, com coisas pequenas, e vai fazendo investimento. De repente você está ganhando melhor do que você ganhava antes na empresa que você trabalhava, tá? Depois a gente vai dando umas dicas para vocês aí ao longo do curso. Fica firme, né? Sempre que tiver uma oportunidade eu vou estar passando aí algumas dicas importantes para vocês. Mas existem muitas formas de ganhar dinheiro, tá, gente? Não é só trabalhando de empregado para os outros ou para a empresa, né? De repente você pode se reinventar e ganhar dinheiro. Depois eu vou dar algumas dicas aí para vocês. Vamos aqui dar continuidade. E por último aqui, melhoria contínua dos produtos e serviços. Pessoal, uma empresa que não tem melhorias dos seus produtos, ela fica para trás. Ela deixa de existir. Não adianta, eu preciso melhorar todos os dias. Eu preciso me reinventar todos os dias. E a gente já está acostumado com isso, né? A gente tem até que tomar um pouco de cuidado, nós como consumidores, para não ficar consumindo de forma exagerada os produtos que chegam até nós. Eu ainda estava vendo hoje um cara falando sobre algumas teorias que foram desenvolvidas nos últimos anos para incentivar o consumo de produtos. Então hoje você compra, por exemplo, um iPhone na esperança daquele iPhone funcionar 400 horas. De repente aquele iPhone já está funcionando ali 200 horas e já não está prestando mais, porque vem um novo software, só que a parte operacional dele é antiga e o novo software não funciona na parte operacional antiga. Aí o telefone já começa a ficar ruim e aí você quer comprar um telefone novo. E já foi lançado, né, 2, 3 aparelhos depois do seu. Então há um grande estímulo aí por parte, né, dessas empresas que vendem esses produtos para que as pessoas fiquem consumindo esses produtos, né? E aí a gente vê isso acontecer nos carros, né? Você compra um carro hoje, quando é daqui 2 meses, 3 meses ou um ano, já tem um carro do mesmo do seu com uma frente diferente, para estimular você a querer comprar aquele carro também. Então, as empresas trabalham cotidiano, todos os dias para isso, né? Melhoria contínua. Só que nós temos que tomar um certo cuidado, tá? Nós como consumidores. Mas, porém, entretanto, se você trabalha em determinada empresa, muito bom, né? Ainda mais aí, se eu não me engano, foi a Letícia que disse que trabalha na empresa de telefonia e vende telefones, é isso? Não me recordo se é. Isso. Uhum. Telefonia e internet. Aí, e você vende aparelhos também aí? Aparelhos celulares? Não, a gente é uma empresa de instalação mesmo. Tá. Instalação de A gente internet. vende outros aparelhos. E aí toda semana tem um plano novo, né? Para poder atrair o cliente. Isso é uma promoção nova. A promoção nova, um plano novo e por aí vai, né? O cara vai lá, fala que a internet vai ficar 100%, vai melhorar 200%, ele troca o roteador, né? Coloca um roteador de maior alcance, maior velocidade e a internet do cara fica boa e o cara começa a pagar 30, 40 reais a mais apenas por um roteador que trocou. Por aí vai, tá? Não tô querendo estragar seu negócio não, viu, Letícia? Só tô falando algumas coisas que a gente viu acontecer. Melhoria contínua. A gente precisa de melhoria contínua. Até na nossa vida, viu? Vida pessoal, né? A gente precisa melhoria contínua. Vocês estão aqui buscando melhorar o conhecimento de vocês, né? Isso é muito bom. Melhoria contínua, aprendizado, coisa nova, aprender algo novo, isso é muito bom. Aqui nós temos algumas mensagens para vocês. A primeira é o seguinte, uma mensagem de Robert Collier. O sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos dia após dia. Para você obter sucesso, eu disse aqui agora há pouco para a colega que mora lá em Tarumã, para ela ser empreendedora.
E aí o que que acontece? Você começa com pequenas coisas, pequenos esforços. E todos os dias você esforça um pouco mais. De repente você está fazendo sucesso com o produto que você está vendendo. Nós temos vários produtos que vocês podem vender, podem ser empreendedores. Nós temos trunfa, nós temos bolo no cone, nós temos tantas coisas interessantes que vocês podem fazer para vender e dar dinheiro. Às vezes você começa desenvolvendo ali devagarzinho algum produto, com um pouco que você tem, de repente as pessoas começam a gostar do seu produto, começam a falar do seu produto, de repente as pessoas começam a ligar atrás de você querendo o seu produto. Então, pequeno esforço todos os dias, ou pequeno esforço repetido, né, após dia a dia, isso vai fazer com que você alcance o sucesso um dia na sua vida. Você não pode desistir ou deixar de fazer esses esforços. Então, se esforce todos os dias para melhorar, que você vai conseguir sucesso na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida familiar. Outra mensagem que eu deixo para vocês é de Napoleão Hill. Estou confundindo o nome aqui. Uma mensagem aqui de Napoleão Hill. O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. Desejou, comece a executar alguma forma para conseguir. Só que tome muito cuidado com o que você deseja, porque tem coisas que não é para nós. Então, por mais que venha o desejo, vocês dizem, isso não serve, eu não quero. Então, você tem que saber administrar esses desejos para você não ficar frustrada ou frustrado, certo? Então, administre muito bem os desejos e deseje. Eu desejo ter uma empresa, eu desejo construir uma carreira profissional, eu desejo fazer uma faculdade, eu desejo casar, eu desejo construir uma família, eu desejo construir uma casa, comprar um carro. Deseje, trabalhe, conquiste, certo? Aqui eu vou passar para vocês também um vídeo para a gente poder reforçar aqui o que eu já ministrei para vocês. Alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Não? Não, tá tranquilo até agora, tá descontraído. Muito bom, pessoal, isso é muito bom. Nunca é tarde, viu? Nunca é tarde. Tem algumas mensagens aqui. Nunca é tarde para realizar os seus sonhos, para crescer na vida. A autora Jéssica Freitas. Obrigado, Jéssica. Eu vou compartilhar aqui. Só um minutinho, pessoal. Todos vocês já assinaram a lista de frequência? Beleza, maravilha.
Só um minutinho. Sim, tá lá no grupo, pessoal. Eu coloquei lá no WhatsApp. Eu queria passar um vídeo aqui para vocês, mas meu computador parece que tá me ignorando. Agora acho que vai dar certo. Nossa, que sala bonita. Tem como vocês ligar as câmeras de vocês aí pra gente bater uma foto? Se possível, tá? Se puder. Se não puder, não tem problema não, tá, gente? Tá tão bonita aqui, a sala tá linda, tem muita gente. Pessoal, podem ligar a câmera aí, por gentileza, pra gente bater uma foto. Tá muito bonita, a sala tá linda, gente. Tem muita gente aqui hoje. Pessoal, vamos ligar a câmera aí, se puder, por gentileza. O pessoal fica apavorado, né? Quando liga a câmera, parece que dá um medo, né? Dá um frio na barriga. Ai, o pessoal tá me vendo. Isso é normal, gente. Eu sofri muito com isso. Nossa, vocês têm noção. Interessante que quando é pra vocês bater uma foto lá pro Instagram, né? Fica todo mundo bonitinho assim, batendo a foto e tal. Ninguém tem vergonha, né? É porque lá tem efeito. Tem um filtro. Até os filtros. Não, mas não precisa de filtro, não. Um povo bonito desse nem precisa de filtro, não. Tá lindo. Pessoal, vou contar aqui, né? 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Deixa eu ver se prestou. Só um minuto. Deixa eu ver se ficou boa. Mas deve ter ficado bom. Um povo bonito desse. Ficou chique. Começou a política aí na cidade de vocês hoje? O pessoal veio a todo vapor, né? Parece que o povo tava numa sede assim de fazer política aqui. Eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui o pessoal começou com tudo. Aqui só tem um candidato a prefeito. Então pronto, aí já ganhou. Onde que é essa cidade? Bom Jesus. E 92 candidatos a vereadores. Meu Jesus. Só tem um candidato a prefeito aí? Por que tu não candidatou? Só um... Ah, não! Ficou muito boa a foto, gente. Parabéns. Só um candidato. Rapaz, eu vou lá para Bom Jesus candidatar lá, oi. Ele é filho do deputado federal. Qual deles? O Daniel Agrobon. Conheço não. Daniel Agrobon. Eu vou tentar compartilhar o vídeo aqui com vocês pra gente encerrar nossa aula de hoje. Eu creio que vai dar certo. Recursos humanos, conceito, evolução e características. Conceitos iniciais.
Quando falamos em recursos humanos, geralmente imaginam-se indivíduos responsáveis pela contratação e demissão de funcionários. Contudo, Professor, com tá as sem constantes som o inovações, vídeo. suas definições também se transformam e ele assume novas características. Pelo menos aqui para mim a transmissão não tá sendo um De áudio acordo com a pra mim. autora Edeusane Stamets, em 2013, Também, os sim. recursos humanos é mais do que um setor empresarial, mas consiste em um conjunto de políticas e práticas essenciais no gerenciamento de pessoas, incluindo Eu não estou recrutamento, ouvindo. seleção e treinamento, ou seja, o RH busca desenvolver pessoas dentro de uma organização não apenas no aspecto profissional, mas também humano. Segundo os autores Dias, Lopes e Dalla, em 2007, a gestão de recursos humanos evolui, passando por diferentes Professor, acho que o formas de senhor tem a política opção e relações de trabalho, ou que desmutar o delineiam áudio as da características tela que o assumidas senhor pelo tá RH compartilhando. em suas mais diversas concepções. Eu vou ver se eu consigo compartilhar. Breve histórico. Então tá bom. De modo geral, alguns marcos históricos foram de grande relevância para os aperfeiçoamentos das gerências e, portanto, também do RH, tais como as primeiras, segunda e terceira revoluções. Recursos humanos, conceito, evolução e características. Para mim, continua sem som. Conceitos Professor, na hora que o iniciais. senhor passar o cursor do mouse sobre a tela que o senhor está Quando compartilhando, falamos em tem uma recursos função pro humanos, senhor ativar o geralmente áudio. Pra mim, imaginam-se não tem como indivíduos ativar, porque eu responsáveis não pela sou quem contratação tá e espelhando demissão de a tela. funcionários. Mas se o senhor tentar Contudo, ouvir, com as sai o som. constantes inovações, suas definições também se transformam e ele assume novas características. De acordo com a autora Edeusane Stamets, em 2013, os recursos humanos é mais do que um setor empresarial, mas consiste em um conjunto Eu compartilhava dessa forma aqui, mas ele me dava a opção de compartilhar, no caso, o link que estava aberto dentro do próprio Meet, mas hoje ele não está me dando essa opção. É o Davi que falou. Como que você falou? É Davi mesmo que respondeu aí, Davi? Que me deu a orientação? Igual a gente viu. Isso, professor. Aqui, ó, quando a gente vem para compartilhar, tá vendo? Quando abre a janela era para ela estar aqui, ó. Tá vendo, Davi? Ah, não, acho que você não consegue ver. Mas quando eu venho para compartilhar era para ela estar aparecendo aqui. Mas ela não está aparecendo aqui a tela. Eu vou deixar ela para depois. Vou deixar para. Se eu poderia tentar mandar o link do vídeo pra gente aqui no chat, talvez eu consiga espelhar. Certo. Vou mandar para você aí. Mandei aí, Davi.
Ah, agora sim, eu descobri. Recursos humanos, conceito, Tá evolução saindo o som e para geral aí? características. Oi? Conceitos Agora tá saindo iniciais. som. Eu descobri Quando aqui, falamos em mas recursos foi humanos, porque- geralmente imaginam-se indivíduos responsáveis pela contratação e demissão de funcionários. Contudo, com as constantes inovações, suas definições também se transformam e ele assume novas características. De acordo com a autora Edeusane Stamets, em 2013, os recursos humanos é mais do que um setor empresarial, mas consiste em um conjunto de políticas e práticas essenciais no gerenciamento de pessoas, incluindo recrutamento, seleção e treinamento, ou seja, o RH busca desenvolver pessoas dentro de uma organização não apenas no aspecto profissional, mas também humano. Segundo os autores Dias, Lopes e Dalla, em 2007, a gestão de recursos humanos evolui, passando por diferentes formas de política e relações de trabalho, que delineiam as características assumidas pelo RH em suas mais diversas concepções. Breve histórico. De modo geral, alguns marcos históricos foram de grande relevância para os aperfeiçoamentos das gerências e, portanto, também do RH, tais como as primeira, segunda e terceira revoluções industriais e, mais recentemente, os aperfeiçoamentos tecnológicos, que mudaram toda uma sociedade. Os autores Dias, Lopes e Dalla, em 2007, também afirmam que inicialmente, por volta de 1890, a administração de recursos humanos foi concebida como uma área focada em atividades limitadas, de controle e registro de pessoas, e enxergava os colaboradores como meros fatores de produção. No Brasil, por volta da década de 30, surgem as primeiras iniciativas de vislumbre da área de RH. Porém, ficou conhecida como Departamento Pessoal. Vale ressaltar que tal setor era bem objetivo e técnico, considerando a contratação, registro de frequência, monitoramento e demissão do trabalhador caso ele não rendesse. Ou seja, basicamente realizava as atividades burocráticas da indústria, haja vista que essa era a principal forma de produção da época. Conforme a tecnologia foi avançando, o trabalho se tornou menos manual e passou a exigir graus de instrução elevados dos trabalhadores. Logo, automática e gradativamente, houve uma maior preocupação dos gestores em qualificar os seus colaboradores e também os profissionais do setor de departamento pessoal. Entretanto, apenas por volta da década de 60 é que houve uma real transformação na área de recursos humanos. O título de administração de pessoal foi abolido e se passou a considerar a administração de recursos humanos em si. Porém, embora houvesse esse conceito, ainda existia aquela atuação mais técnica. O autor Augusto Fischer, em 98, destaca que na década de 80 incorpora-se o caráter estratégico aos sistemas de gestão de pessoas. Há a necessidade de se vincular a gestão de pessoas às estratégias da organização. Pode-se considerar que o ponto primordial nesta concepção é que as questões sociais passaram a ser consideradas. Principais características. O RH estratégico surgiu por volta dos anos 90 e representa atualmente os conceitos mais modernos da administração de recursos humanos. E ele assume 3 características principais: reconhecimento da influência do ambiente externo, todos os colaboradores da empresa, integração com a estratégia corporativa. Reconhecimento da influência do ambiente externo. Essa característica destaca que essa modalidade de administração é extremamente preocupada com os elementos que influem direta e indiretamente
nos processos de tomadas de decisões dentro das organizações, destacando-se ainda o fato de priorizar os aspectos sociais e pessoais. Considera todos os colaboradores da empresa. O fato de tal gestão de RH trazer essa peculiaridade denota sua preocupação em consultar os seus colaboradores durante a tomada de decisões, de forma que os mesmos se percebam como importantes para a instituição e não apenas funcionários que cumprem funções rotineiras. Integra-se com a estratégia corporativa. Especificamente essa característica traz à luz uma necessidade que o setor de recursos humanos tem de interagir com a corporação onde está inserida. E mais do que isso, também com os seus gestores administrativos, bem como com os colaboradores que ali desenvolvem suas funções. Muito obrigado, David, meu xará. Muito obrigado aí pela sua Sem problemas, professor. Qualquer coisa a gente está aí para se ajudar, né? Muito obrigado, tá? Bom, pessoal, como vocês viram aí, né, a evolução de recursos humanos, como evoluiu, né, e é muito interessante porque hoje a gente sente parte da empresa, a gente sente parte, né, de um todo, a gente sente parte de um negócio, né, porque hoje a empresa ela dá uma grande oportunidade para o trabalhador fazer parte da empresa, não só como o colaborador que executa a sua função na parte operacional, não, mas o colaborador ele tem ali opção de fazer alguns estudos para melhoria contínua daquela instituição. Em várias instituições abrem oportunidade para os trabalhadores desenvolver workshops, que vem com alguns temas relacionados à melhoria contínua dentro da empresa. A Perdigão mesmo ela faz isso e é um sucesso, né? A gente conhece lá muitos programas que foram criados pelos próprios colaboradores e que veio para somar e para ajudar ali para que o trabalhador possa ter uma vida um pouco melhor dentro do setor de trabalho. Beleza. Pessoal, nós temos aquela apostila que eu encaminhei para vocês. E lá na apostila tem uma atividadezinha. Tem uma atividadezinha lá. E eu gostaria que vocês fizessem ela agora. Quem imprimiu a apostila, pode fazer na apostila, tirar uma foto e me encaminhar. Quem não imprimiu a apostila, eu vou criar um formulário com a pergunta aqui bem rapidinho e vou encaminhar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Aqui temos a nossa apostila, né? Vou mostrar ela aqui para vocês. Essa é a nossa apostila que eu mandei para vocês aí. Vou guardar só um pouquinho, parece que não está aparecendo para vocês, né? A pergunta é o seguinte: pesquise como funciona o RH na sua empresa e quais as subdivisões existentes nesse departamento. Então vocês vão pesquisar aí, se você trabalha numa empresa que não possui RH, pesquisa o RH de qualquer uma empresa, né, e pode responder a questão aqui. Você pode mais ou menos fazer uma pesquisa bem na empresa que você já trabalhou. Então você vai fazer essa pesquisa e vai escrever ela nessa pergunta. Quem imprimiu a apostila pode fazer na própria apostila. E quem não imprimiu a apostila, eu vou criar um formulário aqui rapidinho e vou deixar para vocês entrar no formulário e responder. Semelhante àquele
formulário que vocês respondem lá da frequência de vocês, certo? Você só vai responder o seu nome e vai responder a questão. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, beleza. Então tá bom. Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês pela participação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, eu quero agradecer vocês pela participação. Quero lhes desejar um excelente final de semana. Vou deixar a atividadezinha aí para vocês. Quem não respondeu a frequência, respondam, por favor. Entra lá no link, responda a frequência. Vou deixar o link também para vocês acessarem a atividade, que é essa atividadezinha que eu passei para vocês fazerem, tá bom? Valéria, gostaria de falar? Eu vou enviar a foto da resposta no seu WhatsApp? Isso, pode mandar no PV. Tudo bem. E quem não imprimiu, eu vou deixar o formulário, você entra no formulário e responde a atividade lá no formulário, tá bom? Alguém mais? Vai mandar o formulário no grupo do WhatsApp Isso. por aqui? No WhatsApp. E vou deixar lá na sala de aula também, na aula de hoje. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Valéria, gostaria de falar? Não? Gostaria de... Não, eu só esqueci de desativar a mãozinha. Tranquilo. Bom, pessoal, quero agradecer vocês pela participação. Muito obrigado. Excelente final de semana para vocês. Vou deixar a atividadezinha para vocês lá, tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Excelente final de noite para vocês aí. Um final de semana abençoado. Até segunda-feira. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim lá no PV. Pode mandar mensagem no grupo. Eu estou à disposição de vocês. Um abraço, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até segunda. Boa noite. Boa noite, até segunda a todos, a todas. Muito obrigado. Final de semana para vocês. Obrigado. Boa noite a todos, um ótimo final de semana, até na segunda. Boa noite.